Olá, estudante, eu sou a professora Neta Medeiros e a nossa aula de hoje aqui no Genitap é sobre a produção de urina. Muito bem. Então, gente, já sabemos que os rins, né, são os órgãos responsáveis pela produção de urina. E as estruturas responsáveis por essa produção através da filtração do sangue são os néfrons. Essa urina que é produzida, ela vai sair do rim através da pelve renal, vai percorrer um trajeto ao longo dos ureteres e vai se acumular na bexiga urinária até o momento da micção. Todos esses detalhes, todas essas informações, vocês podem, né, conferir nas aulas que tratam desses órgãos também. Mas vamos ver aqui como de fato acontece a produção da urina. Então, a produção da urina, como eu já falei anteriormente, ela acontece na estrutura constituinte dos rins, que são os néfrons. E para a formação da urina, seguem 3 etapas. Então, eu vou anotar as etapas aqui. A primeira etapa é a filtração glomerular, que vai acontecer justamente no glomérulo renal, que é essa estrutura aqui, ó. Vou colocar aqui, número 1. A segunda etapa é a reabsorção tubular, que vai acontecer no túbulo proximal e na alça, né, de Reunin, tá bom? Por último, nós temos a secreção tubular, que vai acontecer no final do túbulo distal e já nos ductos coletores. Os ductos coletores aqui temos um, né? O distal aqui, ó, nessa parte aqui, que vai se ligar diretamente aos ductos coletores. Então, vamos do início. Na filtração glomerular, o que é que vai acontecer? Deixa eu apagar aqui, que eu quero ir fazendo anotações ao longo da aula. Isso, muito bem. Então, na filtração glomerular, o sangue que vai ser filtrado vai entrar no rim, como a gente sabe, pela artéria renal, e vai chegar ao glomérulo, que é essa estrutura aqui, né? Que sabemos já, vai chegar aqui, ó, através da artéria renal aqui, ó, certo? E as células do sangue e as macromoléculas, em sua maioria as proteínas, vão ficar retidas aí no glomérulo, não é isso? Fazendo o quê? Fazendo com que essas macromoléculas e as células, né, do sangue, os elementos figurados, retornem para o sangue. O líquido que consegue atravessar, vamos dizer assim, este filtro, que vai ser recolhido pela cápsula glomerular, que vai conter o quê? A principal substância que nós vamos encontrar nesse líquido recolhido é a água, né? Mas nós vamos encontrar também glicose, sais minerais, aminoácidos, ureia, ácido úrico e amônia. Esse grupo de substâncias vai receber o nome de urina primária. Então, quando o sangue passa aqui, ó, e é feita a primeira filtração, né, que é a filtração glomerular, nós vamos ter a urina primária. Saindo do glomérulo, essa urina primária vai sair aqui, ó, como nós sabemos, pelo túbulo contorcido proximal, próximo ao glomérulo. Naquela aula de nefro, a gente já viu essas dicas aí para relembrar esses nomes. E aí, vai para a segunda etapa, que é a reabsorção tubular. O que é que vai acontecer na reabsorção tubular? O nome já nos adianta o que vai acontecer. Algumas dessas substâncias e a água vai ser reabsorvido, né? Porque nós estamos perdendo nessa situação muita água. Então, a urina primária, ao passo que vai percorrendo o túbulo renal, nesse primeiro momento no proximal,
vai acontecendo aí a reabsorção de 99% da água e essa água retorna à circulação sanguínea, porque como podemos ver aqui, ó, na imagem, o néfron, ele é todo circundado por vasos sanguíneos, né, por capilares sanguíneos. E acontece essa reabsorção. Sais minerais, glicose, aminoácidos também são reabsorvidos, mas o principal elemento, né, a principal substância que vai ser reabsorvida nessa etapa é a água. Ao final da reabsorção tubular, o líquido que chega ao ducto coletor apresenta uma concentração e uma composição bem diferente do que a gente encontra no plasma sanguíneo. E aí vai acontecer o que a gente chama, né, a terceira etapa de secreção tubular. Na secreção tubular, os capilares sanguíneos que estão ao redor dos túbulos renais conduzem principalmente a ureia do sangue para o interior dos túbulos, para que essa ureia seja eliminada junto à urina. E o excesso de água, os sais minerais e a ureia, né, como produto nitrogenado, e uma pequena quantidade de ácido úrico, né, resultado aí do metabolismo do nosso organismo, chega aos ductos coletores e forma a urina secundária, que é, de fato, a urina que vai ser eliminada do nosso organismo. Então, recapitulando, nós temos 3 etapas para a formação de urina que acontece no néfron. A filtração glomerular, que acontece nessa região aqui que eu estou circulando agora, não é isso? A reabsorção tubular, que vai acontecer nessa região, principalmente aqui na alça. E por último, a secreção tubular, que vai acontecer aqui na parte distal do túbulo, já em direção ao ducto coletor, certo? E nesse processo estão envolvidos 2 hormônios. É importante nós sabermos que hormônios são esses. O primeiro que eu quero citar é a aldosterona, tá certo? E a aldosterona vai ter uma ação direta no túbulo renal na parte da alça. É um hormônio que é produzido pelas glândulas suprarrenais, são aquelas glândulazinhas que ficam na parte superior de cada rim, e elas aumentam a reabsorção. Elas não, né? O hormônio aumenta a reabsorção de sódio quando a concentração dele diminui no sangue. E aí provoca a reabsorção de água por osmose, né? Um processo normal que acontece aí a nível da membrana celular. Por conta disso, o sangue vai se tornar mais concentrado e, nessa situação, a água vai passar do túbulo para a corrente sanguínea, o que vai provocar aí no néfron um aumento da pressão arterial. Então, veja que tudo está trabalhando para que o nosso organismo perca o menos de água possível. O segundo hormônio que está envolvido nesse processo é a vasopressina. Vou escrever o nome dele aqui. Vasopressina, que também pode ser chamado de hormônio antidiurético ou ADH, certo? O ADH é um hormônio produzido no nosso organismo no hipotálamo, que quando a pressão osmótica do sangue vai aumentar por conta da diminuição da água, porque essa água passou ali no glomérulo, o que é que vai acontecer? Esse hormônio faz aumentar a permeabilidade do túbulo contorcido distal e lá do ducto coletor. Então, a vasopressina, ela vai atuar aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, no distal e no ducto coletor, certo? E uma porção maior de água, novamente, é reabsorvida por osmose, fazendo com que a urina produzida seja em menor quantidade, porém mais concentrada das substâncias que o nosso corpo quer eliminar, que são os compostos nitrogenados em especial. É importante salientar que nosso corpo faz isso para que nós percamos o menos de água possível, tá certo? Esses são os 2 hormônios que estão envolvidos aí na produção da urina no nosso organismo. Ciência, saúde e informação, nós nos encontramos nos próximos vídeos. Tchauzinho!